lutou como um guerreiro até o final, fizemos o possível e o impossível, e nós cremos que ele descansa agora no seio do Senhor, ele descansa nos braços do Senhor Jesus. E eu gostaria de agradecer a todos aqueles, os irmãos, os amigos que oraram, que pagaram preços de oração, que fizeram vigílias, que nos ajudaram nessa reta final. Foi uma grande luta, sabe, para aqueles que estiveram mais próximos, foi uma grande luta, mas Deus é fiel, e Deus deu, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler um texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22, e depois nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 51, perdão. Diz assim na palavra do Senhor: porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio para um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. E lá no versículo 42, vamos pular. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E sabe, meus irmãos, essas palavras são a nossa esperança. Meu pai, ele sempre dizia algo, ele sempre falava: viva para a eternidade. Era a palavra que ele sempre falava para os filhos. Ele sempre me falava isso. Quantas vezes ele me falou essa palavra na mesa ali? Eu chegava da escola, da faculdade tarde, eu via ele com aquele óculos dele assim para baixo, numa pilha de livros aqui, fazendo coisa da faculdade, preparando mensagem de manhã, e era sempre uma palavra, uma constante que ele nos falava: viva para a eternidade, porque todas essas coisas, elas se vêm, elas se vão, e a nossa esperança, ela está em Cristo, de que a nossa esperança não está nesse mundo. A Bíblia fala que se nós esperamos apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos aqui a alegria de saber que o meu pai, que o Cláudio Rogério, ele servia o Senhor Deus. Nós aqui estamos apenas semeando semente,
crendo que na hora certa, quando a trombeta soará, essa pequena semente ressuscitará. E essa é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em meio à tristeza, em meio à adversidade, em meio que não teríamos motivos humanos para sorrir, para rir, mas o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, nos dá alegria nesse momento de termos o conhecimento que Ele descansa no Senhor. Por isso, meu Pai, Deus te abençoe, nós te amamos, papai, e um dia nos veremos no soar da trombeta. Muito obrigado a todos os amigos, os familiares, os irmãos, as pessoas que estiveram conosco. É difícil, né? Mas a gente tem esse conforto, essa consolação do Espírito Santo, de que não acabou, de que esse é apenas um passo, e de que um dia todos nós estaremos com o Senhor, todos nós estaremos com Ele. Eu creio que eu quero chegar lá antes de passar por esse momento, mas Deus sabe de todas as coisas, e nós temos que confiar, como todos esses momentos nós confiamos, né? Com tristeza, com muitas lágrimas, com muito pesar, mas nunca com desespero, porque o desespero não pode tomar os nossos corações. Num velório, num enterro de crente, a gente tem que ter alegria no coração, risada nos lábios, porque o Senhor tomou para si uns dos seus filhos, e o nosso coração, embora triste, se enche de alegria, porque o servo dele descansa nos seus braços. Obrigado, Senhor Jesus, Tu és fiel, Senhor, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Paulo. Pastor Paulo auxilia aqui o trabalho na tenda da família, ao lado do pastor Elionai Reis. Queridos, eu vou falar alguma coisa e depois eu vou estar cantando juntamente com a Vânia, louvando ao Senhor com mais um hino. Mas Pastor Jonatas, ele está indo nos 4 cantos dessa cidade, indo aos hospitais. E o pastor Jonatas, ele frequentemente, quase todos os dias, ele ia ao Hospital Platão Araújo. E de lá ele ligava ou para mim, ou para o pastor Paulo. E dali ele orava, levantava as mãos para que Deus pudesse cuidar do pastor Cláudio. Mas aprove que a vontade de Deus, que é maior, que é soberana, realmente Deus quis levar o pastor Cláudio. Então nós queremos agradecer muito, pois o pastor Jonatas Câmara é um companheiro do pastor Cláudio desde a sua juventude, estudaram juntos no Instituto de Pindamonhangaba, igualmente o pastor Paulo. Eu vou rapidamente tirar também aqui a máscara. E eles estudaram juntos ali no Instituto da Assembleia de Deus, em Pindamonhangaba, em São Paulo. É uma trajetória já de muitos anos no ministério, tanto ele quanto o pastor Samuel Câmara. E o pastor Cláudio, após se formar ali no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, em São Paulo, ele continuou sendo professor ali naquela instituição, em São Paulo, e depois passou até mesmo a ser um dos seus diretores por um período de tempo, juntamente com a pastora Raquel Santos. Depois, teve um período nos Estados Unidos, depois regressou, e a convite do pastor Samuel Câmara, na época, ele veio para Manaus, para aqui dar continuidade na diretoria do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, do Ibadã, tornando-se, portanto, diretor e um pastor auxiliar aqui desta igreja. Veio ele, claro, pastora Raquel, os filhos. O Paulo tinha
cerca de 3, 4 anos de idade. Eles eram todos pequenos e desde lá eles vieram para estar conosco, abençoando a nossa igreja, abençoando o estado do Amazonas. Pastor Cláudio, depois, ele continuou prestando os seus serviços à nossa igreja, e o pastor Cláudio Rogério, ele também coordenou a diretoria de missões da nossa igreja, a Vimadã, sendo um grande cooperador no momento em que o pastor Samuel, na época presidente da nossa igreja, organizou a ida dos missionários para os países de Moçambique, Angola, depois Timor-Leste, e o pastor Cláudio foi o diretor, naquela época, da visão missionária, para exatamente coordenar, junto com o pastor Aldenor do Vale, os trabalhos, e ele foi em todas os países, províncias, não é? Deixando os missionários, cooperando com todos eles, sendo um suporte, tanto da igreja Manaus, quanto as igrejas que estavam sendo implantadas naqueles países. Era alguém que tinha o coração na missão, que prestou este serviço à nossa igreja naquela época. Pastor Cláudio também foi o primeiro diretor e um dos fundadores da nossa Faculdade Boas Novas, e aqui está a diretora atual, pastora Maria José, pastor Edivaldo, que representam aqui a diretoria da nossa faculdade, representam aqui os professores e representam também aqui os alunos. Pastor Cláudio, durante, eu acho que uns 10 anos, ficou à frente, né, Mazé, da nossa Faculdade Boas Novas, juntamente com a professora Maria José, sempre sendo vice, e depois ela deu continuidade e hoje está à frente como diretora da nossa Faculdade Boas Novas. Então, o pastor Cláudio procurou cooperar e muito também nesta área. O pastor Cláudio, ele foi membro da nossa convenção estadual dos pastores da Assembleia de Deus do Amazonas, da CEADAM, cooperando na diretoria, como secretário, e ficou por muitos anos cooperando com os pastores, em reuniões, em viagens, visitando o interior do estado do Amazonas. E depois o pastor Cláudio, e ao mesmo tempo, ele, juntamente com a pastora Raquel, apresentaram por muitos anos o programa Abrindo a Bíblia, por muitos anos, na televisão, na nossa TV Boas Novas, pregando todos os dias a palavra de Deus. E ele foi convidado pelo pastor Jonatas e ficou por muitos anos também como vice-presidente da nossa igreja. Então, o pastor Cláudio, aquilo que podia vir às suas mãos, ele procurou cooperar. Cooperou também no período da implantação das células, né, pastor Elionai? Foi também um dos diretores, juntamente com uma equipe, pastor Jonatas, ao lado do pastor Jonatas, fazendo a obra de Deus. Procurou gastar a sua vida. Pastor Cláudio não tinha tempo, começava de manhã, e às vezes ele mesmo dizia que ele produzia muito, era à noite, às vezes ele atravessava a madrugada. E às vezes eu junto também com ele, porque há 20 anos eu já coopero como vice-presidente desta igreja, e em todos os momentos, lado a lado com o pastor Cláudio. Então foi um companheiro todo esse tempo, juntos fazendo a obra de Deus. E eu sei que nesse momento todos nós estamos com o nosso coração dolorido, mas aprove a Deus. Apesar de tudo que foi feito aqui, ele mesmo se considerava um servo. E às vezes dizia: Moisés, eu sou como um servo, e quase sem qualquer expressividade. E ele procurou fazer de tal forma, glorificando o nome de Deus. Era alguém desprovido, um coração desprovido, um companheiro, uma pessoa boa de conversar, de um bom papo,
Era uma pessoa que a gente conversava e não faltava assunto. O pastor Leonai Reis, como companheiro dele, nós passamos muitas noites em atividades aqui em Manaus, nas frentes de expansão da nossa igreja, quando Manaus houve uma explosão, não é, geográfica nos seus bairros, o pastor Cláudio com a gente, construindo os templos, não é? Da nossa igreja. Então, muita coisa foi feita, que só Deus sabe de tudo que foi feito, mas foi muito menos daquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez na cruz do Calvário. Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados e nos deu a salvação. Pastor Cláudio foi alguém que aceitou Jesus como Salvador e procurou servi-lo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. E nós devemos, queridos, todos sermos fiéis a Deus todos os dias das nossas vidas até a morte. Eu gostaria de cantar, louvar ao Senhor com hino, convidar a Vânia para que nós possamos bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Aleluia. Nós temos um vídeo, não sei se é possível, se já está pronto. Muito bem, nós estamos preparando, daqui a pouco nós teremos mais um vídeo. E nós vamos, então, neste momento, ouvir uma palavra pela pastora Maria José, representando aqui as pastoras, representando o trabalho feminino de nossa igreja e, claro, o nosso Instituto Bíblico e a nossa Faculdade Boas Novas. A paz do Senhor. Eu queria agradecer ao pastor Moisés e, em nome, como já foi dito, de todos os funcionários, professores, colaboradores da nossa faculdade, dizer ao pastor Paulo, aqui representando toda a família,
nesse momento de dor para todos nós. Inclusive, pastor Paulo, parabéns pela sua... E agradeço a Deus, estava refletindo ali, lembrando de um corinho que a gente cantava, uma música que a gente cantava, não é da sua época, pastor Paulo, mas aqueles que estão nos assistindo, um corinho que dizia: há momentos em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. E como esse amor tem sido demonstrado na vida dessa família. Dizer que o pastor Cláudio, além de tudo isso que foi falado aqui muito bem pelo pastor Moisés, que ele representou para a nossa igreja uma voz na educação teológica no Brasil e na Amazônia também. Ele foi um amigo, celebrou o nosso casamento e pudemos acompanhar a trajetória e o crescimento dessa família tão querida, representada aqui pelo pastor Paulo. João também, grande mestre, e com certeza aprendeu aos pés do seu pai. Os nossos sentimentos sinceros, uma perda para a educação teológica no Brasil, um dos maiores teólogos que a Assembleia de Deus teve na contemporaneidade, sem dúvida nenhuma, o mestre. E o pastor Moisés lembrou muito bem do que ele representou para a visão celular na nossa igreja. E eu lembro de algo que ele falou quando nós estávamos ali auxiliando ele, ajudando ele na confecção do material pedagógico da visão celular. Ele sempre dizia, e isso marcou a nossa vida, que existia uma unção especial e uma fertilidade muito grande na metodologia da visão celular. Isso marcou a nossa vida e a gente buscou isso e continua buscando na nossa vida compreender aquilo que Deus tem para todos os tempos e fazer a leitura desses tempos. Que o Senhor conforte o coração da família mais uma vez e deixe aqui a nossa gratidão a Deus por tudo que o pastor Cláudio representou para todos nós, especialmente por ter sido o fundador de uma academia no seio da Amazônia e que tem sido voz profética e ponte para tudo aquilo que se tem construído nela para o benefício da igreja. Isso está registrado, com certeza, no céu. E esse legado o pastor Cláudio deixa para todos nós, como primeiro diretor, discipulador, mentor de todos nós que demos continuidade, estamos dando continuidade ao trabalho que o pastor Cláudio começou. E vem ao meu coração aqui um momento muito especial, pastor Moisés, quando nós estávamos aguardando a visita da comissão do MEC, que iria autorizar o primeiro curso de teologia no Brasil da Assembleia de Deus. Nós estávamos ali olhando os projetos e ficamos até às 3 da manhã, como o senhor falou, não tinha tempo. Pastor Cláudio, ele trabalhava sempre. E eram 3, já quase 4 horas da manhã, e nós terminamos ali de fazer o checklist para aquela visita. E a nossa secretária e nós saímos para ir para casa, e o pastor Cláudio nos acompanhou, né? Meu esposo, a secretária, e nós fomos levá-la em casa, e ele acompanhando até a casa dela, depois a nossa casa. Era assim o pastor Cláudio, um amigo, um pai, um irmão, que vai deixar muita saudade nos nossos corações. Deus abençoe a família querida mais uma vez. Obrigada, pastor. Amém. Obrigado, pastora, professora Mazé, Maria José. E eu também gostaria de agradecer
Aqui o vereador Mitoso, representando também o deputado Silas, que está aqui, muito obrigado. O vereador Mitoso, juntamente com o deputado Silas, nos ajudaram a conseguir a primeira internação do papai lá atrás, né? Lá no mês de dezembro, nós estávamos numa agonia e a gente queria agradecer por todos os esforços e ajuda que nos foi oferecida. Muito obrigado. Deus retribua. E nós vamos agora também ouvir uma mensagem, um vídeo que a minha mãe, a pastora Raquel, gravou de despedida. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus sempre falava ao meu coração, seja gracioso com o Cláudio. Pois hoje, Cláudio teve encontro com a graça. E nós louvamos a Deus. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E nós cremos que hoje essa boa, perfeita vontade de Deus e agradável foi realizada na vida do Cláudio. Nesses últimos dias, nós já não estávamos mais casados, né? Estávamos separados, mas ele sempre vinha aqui em casa. E ele veio no último momento que nós tivemos com o Cláudio. Ele almoçou, passou a tarde conosco, conversamos e naquele momento ele me abraçou e pediu perdão. Abraçou os filhos. Talvez ele não soubesse e nem nós, mas Deus sabia que esse seria o último momento do Cláudio conosco. E foi tão gostoso, porque o almoço passou para a tarde, café da tarde até a noite. Ele ficou conosco e ele então saiu e foi embora. Eu quero só cantar aqui um hino que muito define o que Deus falou a mim concernente o Cláudio. E essa é a música. E eu vou só cantar aqui uma estrofe que fala assim: graça abundantemente sobre mim já derramou, pois onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e ele me reconciliou. Cláudio hoje está exaltando o seu Salvador, porque a graça foi derramada sobre ele. Eu quero terminar aqui essas palavras dizendo que esse não era o fim que nós desejamos. Mas a palavra de Deus em Isaías 55 diz que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. E nem os nossos caminhos, os caminhos dele. Porque os caminhos dele são bem melhores e maiores. Eu quero nesse momento também aproveitar para quem está assistindo, de que o perdão, ele abre o caminho para a cura. Nós estamos em paz, nosso coração está em paz e curado, porque o perdão foi exercido e a graça. Então agora nós só queremos desejar a todos que nos assistem que vocês fiquem com essas palavras e que nós amamos muito o Cláudio, todos nós, foi muito querido e nós louvamos a Deus por ele ter sido esposo, pai, avô e companheiro. Muito obrigado, Senhor. Te louvo. Deus abençoe a pastora Raquel. Deus abençoe ao pastor Paulo. Deus abençoe ao João, a Alessandra e a toda a família do pastor Cláudio Rogério. Sem dúvida nenhuma, nós cremos, pastor Raquel, que o pastor Paulo descansa nos braços, o pastor Cláudio descansa
nos braços do Senhor Jesus. Queridos, serei muito breve. Quero aqui, na orientação dada pelo pastor Moisés, que está aqui conduzindo, dar uma palavra muito breve. Pastor Jonatas, como o pastor Moisés disse, está nas suas imensas atividades, em especial de intercessão, de batalha espiritual por esta cidade, pelos seus moradores. E, sem dúvida nenhuma, seu coração, da mesma forma, sente perder o amigo, o companheiro. E eu quero apenas, pastor Paulo, e assim me permita, em seu nome, dizer a todos, ler 2 versículos da Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 7 diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. É bem notável aquilo que durante a sua vida o pastor Cláudio Rogério fez na obra do Senhor. Como foi dito, sempre esforçado, sempre buscando primar pela qualidade daquilo que fazia. Não me esqueço, pastor Paulo, pastor Moisés, que pastor Cláudio por várias vezes ministrou na tenda da família, no púlpito da tenda, e nos trouxe palavras preciosas, edificantes. E por onde passou, fazendo a obra, com certeza primou por fazê-la da melhor maneira. Nosso pastor Jonatas, que abraçou, como foi dito aqui, ele foi segundo vice-presidente da nossa igreja, sempre via no pastor Cláudio alguém que tinha de Deus algo para entregar. E é interessante porque o que de melhor, na verdade, existia na sua vida era o conhecimento, a fé, a certeza de que Jesus é Salvador. Esse tesouro precioso que ele carregava consigo, que ele passou para muitos nas suas pregações, nos seus ensinos, transmitindo que Jesus é Deus, que ele veio ao mundo para morrer por cada um de nós pecadores. E agora, ao nos despedirmos do corpo do pastor Cláudio Rogério, a Bíblia se cumpre. Temos, diz a palavra, esse tesouro precioso em vasos frágeis de barro. Alguém diz, mas espera, o que está acontecendo? O porquê? Queridos, na verdade, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Porque a continuidade do versículo diz com muita clareza, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Pastor Cláudio sabia reconhecer isso. Pastor Cláudio sabia falar de Deus, do amor de Deus. E ele sabia que tudo aquilo que de graça e de sabedoria vinha sobre ele, vinha da parte de Deus. O vaso aqui está como um vaso frágil, que é esse corpo terrenal, ele se quebrou. E agora, aquele que sobre ele revestia o de poder, o chama de volta para casa, o leva para o lar. E o mesmo poder, pastora Raquel, continua para cuidar da senhora, para cuidar de toda a sua família, para cuidar de todos os familiares. Apenas o vaso quebrou, mas o poder não parou, não cessou. E esse poder fará com que um dia, novamente, pastor Cláudio Rogério possa despertar a ouvir Jesus chamar o seu nome. Capítulo 5, ainda para finalizar. Sabemos, versículo 1, que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas.
Que preciosidade é saber que aquilo que aguarda o futuro de quem ama a Deus, de quem serve a Deus. Que preciosidade é saber daqueles que confessam o nome de Jesus como seu Salvador. Que preciosidade é saber verdadeiramente que nós temos algo preparado no céu, não por nós. Se fosse por nós, talvez alguém quisesse inquirir. Temos cada um de nós as nossas fraquezas. As pessoas poderiam apontar e falar das nossas fraquezas. Mas eu quero dizer para você que está preparado no céu, é preparado por Deus, o Todo-Poderoso, aquele que mantém o vaso e que quando esse vaso se quebra, o seu poder ainda mais se manifestará, e é isso que nós aguardamos em o nome de Jesus, que um dia estejamos juntos novamente. Senhor, fortaleça a família. Em nome do pastor Jonatas, mais uma vez, recebam um abraço, a oração, recebam sem dúvida nenhuma paz no coração e que o Espírito de Deus vos faça continuar firmes e fiéis. Renovo dizendo, esse poder cuidará de vós como dele cuidou até o fim. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos nos colocar em pé e vamos terminar a reunião, chamar aqui o pastor Paulo Rogério, Raquel, que é esposa do pastor Paulo, minha filha, e aqui estão os netos do pastor Cláudio Rogério e da Raquel Santos, o Pedro e a Sofia. Convidar o pastor Leonai que chega, pastor Leonai, por favor. Chama aqui o Diego, por gentileza, Diego, venha para cá. Sobrinho do pastor Cláudio, sua esposa. Irmãos, oremos agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pela vida que tu destes ao Cláudio, Senhor. Ele foi um filho, seus pais o criaram, ele tem irmãos que estão nos assistindo agora, sua família que ele constituiu, Senhor, te louvamos pela vida da pastora Raquel Santos, seus filhos, o Paulo, que aqui está, o João, a Alessandra, suas famílias, obrigado, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta igreja que o abraçou sua família, e aquele que cooperou e fez a tua obra, Senhor, fez algo para ti. Senhor, bendito seja o teu nome, o seu nome estava escrito no livro da vida, e agora, Senhor, nada pôde detê-lo, ele subiu para o céu. Não foi o Covid, não foi, Senhor, a morte, porque isto não o destruiu. Na verdade, Senhor, ele venceu o último inimigo, e ele está contigo nos céus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome. Que o Paulo possa continuar, que o João possa continuar, a Alessandra possa continuar esta marcha. Continua abençoando a pastora Raquel Santos e a todos nós. Obrigado pela vida do pastor Jonatas, por esta igreja, pastor Elionai e a todos que unidos, amados irmãos, possamos continuar. E querido Deus, que tu possas nos fazer triunfar sobre todas as coisas. Tu deste, Senhor, e tu tomastes, bendito seja o teu santo e excelso nome. Nós te glorificamos por tudo, Senhor. Sê conosco e fica conosco no nome santo e eterno de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.